Opa, e aí pessoal, tudo bem? Vocês devem ter visto do último vídeo que a gente passou por aqui no nosso canal, que nós mostramos para vocês como é que vocês poderiam instalar a versão craqueada do Appler, lembrando apenas para quem não tem condições. Se você tem uma condiçãozinha melhor, entra lá no site do Appler, pode pesquisar no Google, você vai ver os preços que são em euros, e aí você vai poder decidir qual dos planos você vai decidir pagar. Claro que pague por uma versão que você consiga utilizar as ferramentas dinâmicas. Se eu não me engano, o Appler ele tem um Appler Pro e um outro Appler lá que o Appler que você não usa para funções dinâmicas, mas para funções de designer mesmo. Como você fosse fazer uma landing page, né? Você poderia estar utilizando essa versão mais barata. Mas é claro que eu entendo que a maioria das pessoas que vão utilizar o Appler, pelo menos no treinamento que a gente passar aqui no canal, vai ser voltada para as pessoas que realmente querem desenvolver sistemas, sites dinâmicos e coisas nesse sentido, tá? Se você é novo por aqui, você não sabe o que é o Appler é uma ferramenta low code que você pode desenvolver sistemas sem saber programação, mas você deve ter um pouco de conhecimento. Você não precisa saber programação, mas você tem que ter um pouco de conhecimento, pelo menos em lógica, algo nesse sentido. E querendo ou não, esse treinamento que a gente vai fazer, você vai aprender conceitos de HTML, porque mesmo que a gente tenha todo o recurso na tela, a gente não pode ficar refém desse recurso. Você vai ter que ver o código aqui. O Appler, ele dá o código pra gente em HTML, ele dá o código pra gente em PHP, não tem problema algum, tá, pessoal? Isso tem que ficar claro pra gente. Vamos lá. Para iniciar, nós devemos primeiramente entender como é que funciona esse software, né? A gente está aqui com a versão antiga já, muitas pessoas já vão estar na versão lá mais para frente, mas essa é a única que a gente conseguiu pegar para poder ir junto com as pessoas que às vezes não tem aquela condição financeira boa. E aqui vocês vão conseguir fazer muita coisa, tá? Tem recursos para Bootstrap 5, sim, tem Bootstrap 4 também, mas tem vários recursos bem avançados e que a gente pode estar utilizando. E a gente pode sim fazer parte da comunidade do Appler apenas para analisar ali o fórum e nos ajudar a resolver problemas, tá? E a gente pode criar nossa própria comunidade, pessoal, daqui do canal, para tentar ajudar uns aos outros. Mais para frente, se a gente tiver a necessidade de ter ali uma comunidade específica, a gente junta todo mundo e cria uma comunidade, o Appler, de maneira geral, um fórum, algo nesse sentido, para que todos possam comentar, todos possam pedir ajuda e a gente possa realmente criar uma comunidade brasileira nesse sentido, tá? Então vamos lá. A interface do Appler ela é excelente, é uma das melhores que eu já vi em qualquer software. Tá? E se baseia muito em outros softwares low code e no code por aí, tá? A gente tem aqui, pessoal, nós temos aqui as funções do topo, né? Que é de fechar o programa, maximizar, minimizar. Aqui vocês nunca clicam aqui, tá? Nós temos aqui, sempre vai estar escrito aqui o Appler, né? E o seu projeto, se eu não me engano, às vezes vai estar escrito só projeto aqui. Acho que é o Appler porque é o nome do projeto que eu peguei ali. Mas de qualquer forma vai ficar o nome do seu projeto aqui. Aqui ele traz funções de editar o projeto, né? A gente edita aqui o nome do projeto, que é o que está aqui, né? No cantinho. O designer do projeto, se ele é voltado em Bootstrap 5, 4. O estilo do projeto, né? A folha de estilo, o arquivo de estilo, que é o CSS. A página de assets. Se esse vai ser um site que ele vai ser orientado a sistema de root, né? Root é tipo rotas, no caso, que eu quero dizer, não de documentos, mas de rotas. Os links vão ser a base de rotas, né? E sim, o primeiro projeto que a gente vai fazer, sim, vai ser a base de rotas. O que significa rotas? Quando eu digitar o nome do site, barra o site em questão, a gente vai barra a algum endereço em específico, ele pode redirecionar para qualquer arquivo PHP ou arquivo JavaScript que eu determinei para ele poder fazer, né? Então, mas esse, a gente vai aprender isso mais para frente, tá? Aqui a gente tem a página de uploads, tá? Isso aqui geralmente a gente pode ou não colocar, não é tão interessante. Como também a gente tem
a especificação de qual, do lado do servidor, né, qual que é o tipo do nosso servidor, se a gente está com Google Firebase Hosting, se a gente está com Heroku, Docker ou um outro server, né? Isso aqui, geralmente, esse outro servidor, eu utilizo para serviços PHP, servidores em PHP, né? Quando a gente for fazer um site Node.js, a gente pode simplesmente colocar o Appler Local Server, né? Porque com o Appler Local Server, a gente pode fazer os sites em Node.js normalmente por aqui, tá? E ele vai criar vai startar um servidor em Node.js, a gente vai conseguir fazer todas as aplicações locais para depois mandar para a nuvem, né? Mas, por enquanto, eu só estou mostrando para vocês as telas desse software. Frameworks a gente sempre vai puxar aqui, porque ele está aqui do outro lado, pessoal, deixa eu ver se eu consigo arrastar esse aqui. Não vou conseguir arrastar não, deixa eu tentar mandar esse aqui. Frameworks, pessoal, na tela de vocês aí deve estar aparecendo. Peraí que eu vou tentar pausar aqui pra gente ver se a gente continua. Espera só um minutinho. Targets, deixa eu tentar aqui. Espera mais um pouquinho. Eu só tá, só que eu sair dessa tela. Aí, pessoal, consegui passar essa telinha para cá. Sabe por quê, pessoal, que é difícil? Porque a gente não consegue mover, ó. Quando eu clico aqui em cima, ela não sai do local. Isso não acontece com todas as telinhas, tá? É somente com essas daqui, tá? Então, clicou aqui, agora já tá aparecendo aqui do lado. Você vai selecionar as dependências, né? O que você vai fazer, o seu software vai precisar do que. Lembrando, o Appler, ele utiliza o App Connect. É uma framework que facilita bastante e o que possibilitou a criação desse software low code. Porque com o App Connect, pessoal, a gente consegue fazer aplicações aqui, o back-end do software totalmente a gente faz com o App Connect ali. Perdão, a gente faz diretamente no Appler, e o App Connect ele consegue integrar perfeitamente na tela aqui no lado do front-end as informações. Então o App Connect é o que vai linkar o seu software, né, o front-end dele com o back-end de maneira excepcional, e é por isso que a gente está aqui, né, que o Appler ele é uma ferramenta excelente por causa desse carinha aqui. Todo software seu vai ter que ter isso, tá? Capacitor, né, é uma framework mais utilizada em mobile e desktop, onde você tem aplicações ali, né, voltadas realmente ao mundo mobile, né? Então, sim, você não vai utilizar tanto para aplicações web, mas é uma ótima framework que vocês podem pesquisar depois, tá? Bootstrap Icons eu não utilizo, não sei quem utiliza. Prefiro Font Wasson, né? Eu acredito que seja até melhor, talvez. E sempre que possível, pessoal, vamos trabalhar com arquivos locais. Por que eu digo arquivos locais? Na maioria das vezes a gente utiliza CDNs, né, que são os servidores fora do nosso serviço ali que a gente está hospedando. Então, na maioria das vezes, quando o cara acessa o nosso site, ele tenta carregar arquivos que estão em outros sites para poder executar ícones, algumas opções, ou até mesmo CSS, que algumas opções do nosso CSS do Bootstrap, né? Então, isso é bom, né? Porque a gente não precisa carregar tantos dados, tantos arquivos ali, mas ao mesmo tempo isso é ruim, porque se você quiser rodar isso em uma máquina local que não tem conexão alguma com a internet, ela vai ter que ficar lá tentando puxar e não vai encontrar, então os ícones não vão funcionar, o Bootstrap pode não funcionar, porque está tentando puxar dados da web de uma máquina que está tentando pegar
que não tem internet, que está tentando pegar e não consegue, né? Então, nesse caso, só assim, por via das dúvidas, utiliza o local, porque o seu arquivo sempre vai estar com você, seja no local, seja na nuvem, tá? Tá aqui o Bootstrap, pessoal, a gente tem Bootstrap 4, tem Bootstrap 5, tem algumas opções aqui baseadas em cor e opções bem específicas, mas a gente sempre vai utilizar o Bootstrap 5 local, tá? Bootstrap 5, que é uma das últimas versões que a gente tem do Bootstrap. Cordova, você pode ver que tem os ícones aqui, né? É para mobile, desktop, Framework 7 também, tá, pessoal? Fontwasm, que é o que a gente passou aqui, é bem legal para utilizar. O Framework 7 Icons, né? Ele também é bom de se utilizar, só que quando você utiliza junto com o Framework 7, tá? Então, quando você tá, geralmente, o que a gente mais utiliza? Utiliza Bootstrap e utiliza Fontwasm, né? Mas dá para você utilizar Bootstrap Icons junto com Bootstrap, entre outras opções. Isso vai de acordo com o que vocês desejam. Às vezes a quantidade de ícones que tem em um é melhor do que o que tem em outro, né? A gente tem aqui também a questão do jQuery, né, que a gente também vai utilizar, só que a gente vai utilizar arquivo local também. E tem o Moment, pessoal. O Moment seria relacionado a questões da questão do calendário, tá? Se eu não me engano, quando a gente for tentar utilizar o calendário, a gente precisa adicionar um moment desse aqui, tá? Que é funções de agenda, caso a gente for utilizar. Aqui eu não vou colocar nada, porque a gente só está mostrando. Em Target, pessoal, Target na verdade é o que a gente vai utilizar para poder debugar isso daqui, né? Que ambiente. Por exemplo, tá vendo que aqui embaixo também tem Target? Significa que, da forma que a gente configurar aqui o Target, ele vai obedecer e com apenas um clique, tá? Depois que a gente salvar aqui, com apenas um clique aqui, pessoal, ó, quando eu clicar aqui, ele vai abrir diretamente a página em um determinado, na determinada configuração que a gente passou. Aqui ele abriu, mas ele abriu um arquivo HTML somente porque a gente não configurou nenhum servidor. Aqui eu só abri o demo, né, em HTML mesmo, então ele não está rodando PHP, a Apache está rodando nada, né? Mas quando a gente tiver um servidor Laragon ali configurado com PHP, ou até mesmo rodando o servidor local do Appler, a questão do Node.js, né? Quando a gente clicar aqui, ó, ele vai abrir o nosso site direitinho, a gente não vai precisar ter que ficar digitando ali o site, tá? Então fica claro aqui, pessoal, que essas são partes extremamente importantes para a gente poder configurar o nosso projeto, tá? Aqui a gente tem as pastas, né, do projeto. Eu sempre gosto de utilizar os files, tá? Os files aqui a gente tem uma visão clara das pastas, então a gente pode acessar a pasta raiz, pode acessar outras pastas e vendo tudo claramente. Se você gosta de utilizar a parte de pages aqui, é interessante, mas você vai utilizar mais pages quando for Node.js, tá? Realmente tem uma ajudinha, porque aí você já vai ver as páginas aqui e vai acessar. Mas para PHP esse aqui é excelente. E também Node.js é excelente. Eu gosto também de utilizar nos dois essa parte de files. Você pode sempre estar enviando o seu projeto para o GitHub, tá? Mesmo que você não queira que seja público, você deixa ele lá como repositório particular, tá? Então você pode fazer uma configuração, vai funcionar, tá? Funciona nessa versão aqui normalmente. E você vai conseguir fazer as suas publicações normalmente no GitHub. E conforme você for fazendo o seu projeto, você faz o update de uma versão, depois você faz outra. Se você quiser, você pode inclusive voltar a versão para trás em caso de bugs ou problemas, tá? É uma espécie de versionamento que você pode fazer aqui. E aqui, pessoal, é o nosso back-end, tá? É os workflows. Ele não vai aparecer aqui porque nós não configuramos o nosso projeto, né? Ele não sabe se é PHP, ele não sabe se é Node.js, ele não está sabendo de nada aqui, tá, pessoal? Deixa eu tentar encontrar aqui. Deixa eu ver esse teste desktop aqui para tentar mostrar para vocês. Inclusive, olha que legal, hein? Aqui, essa opção que eu abri aqui é um aplicativo que eu estava criando, fazendo testes de criação para desktop, né?
E você pode perceber que ele mudou um pouco o layout aqui, né, para poder ver como é que vai ficar em certos dispositivos. Então ele tem uma gama bem curiosa, bem interessante para funcionamento, e funciona até mesmo nessa versão craqueada. Aqui, pessoal, não vai ser desse jeito, mas vocês devem ter visto que lá tem server flow ou server side, alguma coisa assim, e app flows. App flows é mais voltado para esses aplicativos aqui, cuja a gente vai criar as actions, né, que são a conexão da API. E aqui, pessoal, a gente consegue adicionar várias actions de controle, de que vai rodar, que vai fazer várias opções, que vai ler um banco de dados, né, que vai fazer certas ações. Então isso é possível. Então no back-end a gente vai ter um treinamento mais específico do back-end quando a gente estiver executando aqui um projeto de fato, tá? A gente tem aqui a questão do banco de dados, então a gente pode fazer conexões com bancos de dados, porque tá? Ele dá a opção de SQLite em específico para desktop, mas tem uma questão, pessoal. Apesar dele mostrar que faça uma conexão com SQLite, né, e não MySQL, mesmo que você crie um banco de dados SQLite aqui, a gente não consegue acessar ele no Workflows nessa versão craqueada, tá? Então isso não seria possível, a gente teria que fazer de uma outra maneira para poder conectar apenas com o banco de dados online, tá bom? A gente tem as rotas, pessoal. As rotas, na verdade, são a forma que a gente cria, que a gente faz aquele processo de criar ali, para qual, por exemplo, você tem um arquivo chamado create count, ou account, né, para criação de contas. Você não vai, às vezes, e aí ele está dentro de uma página chamado, está dentro de uma pasta chamado páginas, né, e lá tem mais de um arquivo, só que você não quer que seu cliente digita o nome do seu site, páginas, account, né, ponto, o nome do arquivo. Você quer que ele digite uma coisa muito simples, se ele for digitar, né? Então você pode alterar a rota, né? No caso, você seleciona um arquivo, dependendo do arquivo que for, vamos supor isso aqui, e aqui você define, index.html, você define que para acessar ele pode digitar na URL só essa barrinha lá, só iniciar o site na raiz, e ele já vai direto para a criação de conta, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo muito bobo e simples, mas que define, pelo menos eu imagino que vai ajudar vocês a entender como é que a gente vai criar todas as rotas aqui. O arquivo não necessariamente vai ser a sua rota, você pode criar as rotas no Appler, e toda vez que o sistema estiver funcionando na nuvem, ele vai utilizar o arquivo do htaccess para poder direcionar essas rotas para os arquivos certos, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso. Aqui a gente tem a configuração do Bootstrap, tá, pessoal? Do nosso Bootstrap aqui, do nosso folha de estilos. Então a gente pode escolher a fonte que vai ser padrão para readings, né, que é os H1, H2. A base de tudo, né, que é o body de tudo ali. E essas fontes que geralmente são para padrões, né, sans serif, monospace. Então você pode definir, né? E entre outras questões de cores primárias, secundárias. Isso aqui é bem interessante, tá? Porque vocês podem alterar de acordo com o projeto de vocês. Por isso que é interessante, antes de você já cair no código, já cair aqui no programa do Appler, você ir lá para o Figma, lá para outros, né, ou o Adobe XD, né, e lá você projeta o seu site, escolhe as cores do seu site, o que o seu site vai de fato fazer, para depois você vir para cá e já ter em mente quais são as cores que você quer como primária, quais as cores que você quer como secundária, cor de sucesso, cor daquilo, porque você já vai ter um controle padrão do seu software, né? Então é bom você ter isso em mente quando for idealizar a sua ideia, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu acredito que seja isso, tá? É porque até essa última opção aqui para você encontrar qualquer coisa no seu projeto, então você pode digitar qualquer coisa aqui, qualquer coisa, sei lá, por exemplo, background color. Eu quero encontrar todos os background colors, né? Quando eu mandar find all, ele vai procurar em todos os arquivos. Ele não encontrou nada aqui, porque esse projeto também tá sem nada, sem folha de estilo, não tem nem coordenação ainda de nada aqui. Então, aqui você iria encontrar qualquer coisa. Então, quando você vai em find all, ele vai pesquisar em tudo, inclusive que se você escrever aqui, vamos supor que eu quero que substituir para color,
Quero que background color vire color em todos os arquivos. Eu mando replace all. Isso aqui é muito interessante quando você vai fazer questões de cores, né? Tem uma cor específica lá, né? Então, eu quero trocar o branco pelo preto, né? O que eu faço? FFF lá em cima e 000 com hashtag aqui. Quando eu mando replace all, ele vai mudar tudo em todo o código. Isso é interessante quando você baixa temas na internet, você quer adaptar no seu projeto. E aí você quer fazer alterações em todo o arquivo para não ter que ficar abrindo parte por parte, descobrindo onde que está tal coisa. Então isso aqui vai ajudar demais. Pessoal, não tem muito mais o que falar, a gente tem aqui a estrutura do projeto, isso aqui quando a gente estiver projetando de fato vai ser interessante, a estrutura de design, a gente não vai utilizar tanto, mas é importante quando você está fazendo um projeto que você não pegou um tema, você está projetando direto no Appler, então é importante você ter isso daqui. De estilos, né, que ele vai trazer os estilos, inclusive você consegue criar estilo único para cada container, coluna, botão, o que você desejar. Tá? Então assim, não tem muito segredo, o Appler é uma ótima ferramenta que você vai aprender, tá? Basta se inscrever no canal, vou pedir para vocês se inscreverem, até porque não tem nenhuma ajuda financeira para poder fazer isso daqui. Mas eu acredito no potencial de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E eu acredito que se vocês me ajudarem, eu posso também ajudar no que for necessário e que for preciso. Que estiver ao meu alcance para ajudar vocês também, tá? Crie seus sites, cria sites de que vocês imaginarem, pessoal. Cria sites de, sei lá, conteúdos de notícias, cria seu próprio WordPress. A imaginação é muito mais do que você pode fazer com tudo isso daqui, tá? E no próximo vídeo eu vou comentar mais algumas coisas a respeito do Appler que eu acho que pode ajudar todos nós.